Fala galera, tudo bom com vocês? Estou aqui de volta para falar sobre o seguinte tema: o que é astronomia? Já adianto que vamos falar também sobre astrofísica e astrologia. Bom, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. A astronomia é a ciência que estuda os corpos celestes, planetas, asteroides, cometas, estrelas, galáxias, etc. A astronomia também estuda o conjunto dos corpos celestes e o que existe entre eles, ou seja, o universo. Neste caso, a astronomia recebe o nome de cosmologia. A astronomia pode ser dividida em sub-áreas e especialidades por razões didáticas e metodológicas. Um exemplo deste tipo de divisão é o adotado pelo CNPq. CNPq é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, agência do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação, o MCTIC. Tem como principais atribuições fomentar a pesquisa científica e tecnológica e incentivar a formação de pesquisadores brasileiros. Antes da invenção dos vários tipos de telescópios, a astronomia era realizada essencialmente pela observação a olho nu, com a utilização de equipamentos para a medição das posições dos astros celestes e dos horários de observação, facilitou muito o trabalho de astrônomos e pesquisadores. Bom, vamos entrar agora, para falar sobre a astrofísica. A astrofísica é o ramo da física e da astronomia responsável por estudar o universo através da aplicação de leis ou teorias, que leis e teorias seriam a mesma coisa nesse caso, e conceitos da física, tais como luminosidade, densidade, temperatura e composição química, a objetos astronômicos como estrelas, galáxias e o meio interestelar. A invenção de novos instrumentos astronômicos, tais como os telescópios para a faixa visível e outros comprimentos de onda da luz, da fotografia, dos detectores eletrônicos digitais e dos espectroscópios, permitiram o estudo da estrutura interna dos corpos celestes, bem como de sua evolução através da aplicação das teorias físicas às propriedades dos astros. Surgiu então a astrofísica. As propriedades são a temperatura, o conteúdo químico, a densidade e outras coisas do astro. A evolução pode ser interna, como por exemplo a evolução de uma estrela, ou global, como por exemplo a evolução dinâmica do sistema solar ou de uma galáxia. A base de todas estas descobertas foi a invenção do espectroscópio. Os fundamentos do espectroscópio foram descobertos pelo sábio inglês Isaac Newton no início do século XVIII. O espectroscópio é um instrumento que causa a dispersão da luz. A dispersão da luz foi descoberta por Isaac Newton, como já comentado, que aparece na imagem utilizando um prisma de vidro como elemento dispersor da luz do Sol. As três imagens mostram à esquerda um prisma de vidro dispersando a luz no meio, a ilustração que aparece na capa de um álbum no grupo Pink Floyd, e à direita a sequência convencional das 7 cores do arco-íris: violeta, anil, azul, verde, amarelo, alaranjado e vermelho. Na verdade, a dispersão é contínua e esta divisão refere-se aos padrões dominantes observados. O espectroscópio faz de forma controlada o mesmo que as gotas de chuva suspensas na atmosfera fazem com a luz solar para produzir o arco-íris. Elas dispersam a luz separando em seus comprimentos de onda constituintes. Veja um belo exemplo de arco-íris na figura. O diagrama mostra o esquema geral de um espectroscópio e as possibilidades de observação de espectros, de acordo com os tipos de fontes de luz.
A fonte pode ser constituída de matéria densa e quente, como por exemplo um filamento de lâmpada incandescente ou o núcleo de uma estrela como o Sol. Esta fonte emitirá um espectro contínuo onde todos os comprimentos de onda, cores da luz aparecerão. A fonte pode ser um gás quente e o espectro será discreto, ou seja, será um espectro de linhas correspondentes a comprimentos de onda específico do gás emissor. Podemos ter uma fonte composta com uma matéria densa e quente e um gás frio à sua frente. Teremos então um espectro de absorção. Um espectro contínuo onde faltarão as linhas, as cores, características do gás frio que envolve a fonte densa e quente. E essa descoberta foi um golpe profundo nas ideias do filósofo positivista francês Auguste Comte. Ele afirmava que nunca teríamos conhecimento sobre a natureza das estrelas, pois nos seria impossível alcançá-las para realizar a absorção e os experimentos necessários para isto. Essas foram as palavras do francês Auguste Comte. Nós podemos perceber que ele não acreditava que os humanos poderiam estudar os astros celestes, Mas a utilização do espectroscópio e desenvolvimento concomitante da espectroscopia permitiu que, analisando-se o espectro do Sol, isto é, o registro fotográfico da luz solar dispersada, se descobrisse um novo elemento químico, o hélio. O hélio é um gás pertencente ao grupo dos gases nobres, que existe em pequeníssimas quantidades na atmosfera terrestre, e posteriormente à sua descoberta no Sol, só foi encontrada na Terra em minas subterrâneas junto ao gás natural, sendo um importante subproduto da exploração destas minas. O hélio foi descoberto em 1868, 11 anos após a morte de Comte. Mas o fato foi de grande proveito para o ensinamento dos positivistas contemporâneos que a ele sobreviveram. Infelizmente, o próprio Comte perdeu uma excelente oportunidade de fazer uma reavaliação de seus conceitos e pressupostos filosóficos. Sempre que se fala em astronomia, para o público em geral, que não teve ainda a oportunidade de refletir de forma rigorosa sobre o seu significado, devemos ter o especial cuidado de não permitir que se confunda astronomia com astrologia. Essa é uma confusão bastante comum, especialmente devido à grande divulgação que a astrologia recebe nos meios de comunicação. A principal diferença entre elas é que a astrologia não é uma ciência. Ela afirma que os astros influenciam a vida das pessoas, mas não utiliza para isso argumentos científicos. A astrologia utiliza argumentos de autoridade e de tradições. Em primeiro lugar, vem a de autoridade do astrólogo, ou seja, as afirmações astrológicas são consideradas verdadeiras, simplesmente pelo fato de terem sido ditas por determinada personalidade que, por aceitação geral entre os escutadores de astrologia, tem autoridade para afirmar aquilo. A segunda fonte do conhecimento da astrologia vem do acúmulo de afirmações de autoridades dos tempos passados. Em outras palavras, vem das tradições astrológicas, a coleção de afirmações e conexões feitas por astrólogos de todas as épocas próximas, passadas ou remotas. Esse tipo de epistemologia, ou seja, de relacionamento com o conhecimento, não é científico. Mas o que é ciência? Para ter a resposta, veja o vídeo que eu postei aqui no canal, que eu vou deixar aí nos cards. Mas definimos a ciência pela apresentação das características principais do fazer científico, que é conhecido como método científico. Pelo método científico, a ciência observa e registra fenômenos naturais. Em primeiro, Em segundo, ela busca regularidade nos fenômenos e propõe teorias, matemáticas ou não, que os descrevem. Depois, em terceiro lugar, utiliza estas leis ou teorias, para prever novos fenômenos. E, em quarto, rejeita essas teorias que não descrevem corretamente os fenômenos. A astrologia não segue estes preceitos.
A astrologia não segue estes preceitos, tá? Mas utiliza ferramentas da astronomia para atingir os seus fins, que não são científicos, ou seja, não comprovados pela ciência. Ela usa, por exemplo, as constelações do zodíaco. A palavra zodíaco vem do latim e do grego, que significa círculo de animais. Os antigos observaram que noite após noite, mês após mês, as constelações se repetiam no céu noturno, e para se situarem temporariamente imaginaram formas de animais associados aos seus meses de anos. E assim dividiram a faixa do céu que sempre se apresentava à sua visão durante o ano em 12 constelações correspondentes aos 12 meses. Na verdade, diferentes civilizações associaram diferentes formas, humanas ou não, as várias constelações, que são grupos de estrelas vistos na esfera celeste. As estrelas de uma mesma constelação podem de fato estar muito longe umas das outras, mesmo estando próximas no plano do céu. A figura mostra o zodíaco. Nesta figura aparece também um círculo visto em projeção denominada eclíptica. Ela é a trajetória aparente do Sol entre as estrelas durante o ano resultante do movimento de translação da Terra em torno do Sol. A figura que eu me refiro é esta que vai aparecer agora. O zodíaco é um conjunto de constelações distribuído por uma zona circular na esfera celeste e que forma a faixa sobre a qual se movem o céu e os planetas. Este conjunto é formado por 12 constelações. Na figura acima vemos quando o Sol visto da Terra passa, por exemplo, pela constelação de Virgem. Os habitantes da Terra, no entanto, veem no céu noturno a constelação que o Sol percorrerá 6 meses depois, ou seja, Peixes. A astrologia divide a zona da esfera celeste na qual se movem o Sol, a Lua e todos os outros grandes planetas e planetóides em 12 partes, conhecidas por signos do zodíaco. Os signos levam os nomes das 12 constelações que estão no zodíaco, isto é, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. As constelações do zodíaco situam-se sobre a eclíptica, como se vê na figura 5, essa que passou. É necessário salientar que os movimentos mencionados aqui são movimentos relativos a um observador fixo na Terra. Por exemplo, segundo a astrologia, uma pessoa que nasceu no mês de setembro nasceu no signo de Virgem, pois o Sol nesse mês percorre a constelação de Virgem. A constelação que vemos no céu à noite, nesta mesma época, é a constelação de Peixes, a constelação que será percorrida pelo Sol 6 meses depois. A astrologia parte desse tipo de associações de signos e outras associações mais complexas para fazer previsões e afirmações sobre comportamentos pessoais e sociais. Tudo isto sem qualquer fundamento científico. Bom, então é isso, espero que tenham gostado e reforço. Por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo, ative as notificações. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu gostei. Eu acho que ficou bom. Também siga-nos nas redes sociais com @ciência.biologia01. Bom, então é isso e tchau. Até o próximo vídeo.